Hello guys, I'm back. As you know, my name is Samuel de Carvalho Lima and I'll be your English teacher em Língua Inglesa 2. Estou voltando agora para fazer a gravação da nossa aula 1. Vou deixar aqui algumas coisinhas. Pronto. Então, agora que eu já fiz um vídeo apresentando toda a disciplina Língua Inglesa 2, e aí vale lembrar, na unidade 1 a gente vai fazer uma revisão, vai falar sobre o presente, falar sobre as coisas que estão acontecendo no momento presente. Na unidade 2 a gente vai falar um pouco sobre o passado, na unidade 3 a gente vai falar sobre o futuro. E lembrando também que as atividades de vocês são um material para vocês estudarem por conta própria e depois participarem do fórum de discussão e também para avaliação, participar da nossa videoconferência e também preencher uma ficha de autoavaliação e uma atividadezinha valendo nota de múltipla escolha. Nós vamos então apresentar agora a unidade 1. Então nós temos aí Língua Inglesa 2, a nossa ementa já explicado, e a unidade 1 também já foi apresentada dessa parte, agora eu vou especificar um pouquinho mais ela. O nosso tópico geral, então, é Get Ready for a New Start. E o nosso subtópico é essa revisão e descrevendo eventos. Então, quando vocês abrirem a unidade 1, vocês vão perceber que vocês vão encontrar esses subtópicos como material para estudo. Então, nós vamos ter, justamente, em revisão, alguns materiais para estudo. Esses materiais vocês estudam por conta própria. E eles não valem nota. Tudo bem? Então, na revisão sobre apresentação pessoal e rotina, preferências, família e amigos, localização e espaços, nós temos atividades de reading, de leitura, de listening, watching, escuta e assistir. Nós temos atividades de revisão gramatical e leitura e resolução de exercícios de capítulos de gramática, certo? Então, vocês podem acessar os links. Esses links eles vão levar diretamente a uma página da web em que vocês vão poder fazer as atividades ou ao material da gramática chamada Essential Grammar and Use. E vocês vão ter acesso à gramática e fazer os exercícios no caderno de vocês. Então, em relação ao reading, para começar, vocês têm que ler este texto aí, Study Skills, Tips, e resolver as atividades. É muito importante, então, a gente discutir este texto, ler este texto, pensar sobre as nossas habilidades para estudar, dicas de como a gente se organizar o tempo, etc. No Listening Watch, nós temos que assistir, então, a explicação de como apresentar amigos. Embora a gente também já tenha se apresentado uns aos outros, é importante a gente apresentar os nossos amigos. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre um dos meus melhores amigos. Well, one of my best friends works with me. His name is Bruno Rafael. He is my assistant. And he is a Spanish teacher. He is very fun. And he loves going out. So whenever he goes out, he invites me to go with him. Então falei só um pouquinho sobre o Bruno Rafael, que é um amigo meu, um dos meus melhores amigos, e que trabalha comigo, é professor de espanhol. Gosta muito de sair e sempre me chama para sair com ele quando ele vai fazer alguma coisa. Além disso, então, a importância para a gente aprender a apresentar um amigo, nós vamos ver essa revisão gramatical, que tem muitas atividades. E aí vocês vão fazendo no seu tempo, organizem o seu tempo, o momento de estudo da Língua Inglesa 2 e vão resolvendo as atividades, lendo as explicações da gramática e fazendo as atividades. Na própria gramática, ao final, você tem as respostas dos exercícios. Então, é para vocês fazerem no seu tempo e depois corrigir esses exercícios de fixação. Aí vai ter countable and uncountable noun, questions forms, adjectives and prepositions, adjectives and ed and ing. E por fim, nós também temos a leitura e resolução dos exercícios dos capítulos 1, 2, 5, 6, 7 da Essential Grammar and Use. Como eu falei, não fiquem desesperados para responder tudo de uma vez. Com o tempo, 1 horinha, 2 horinhas por dia, do tempo de vocês vão resolvendo essas atividades.
da gramática. No segundo subtópico, nós temos descrevendo eventos, tempo, ações, atividades, imagens, estilos, vestimentas e acessórios. Há também experiências. Aí o vermelhinho está em destaque porque eu vou apresentar para vocês daqui a pouco como que vocês, né, depois de vocês acessarem, o que é que aparece para vocês. Mas então nós temos a atividade de reading, ler o texto an email from a friend e resolver as atividades. Então essas atividades que a gente vai ter lá no Learn English British Council é um site que vocês vão perceber muito frequentemente. Vocês vão ter a atividade e já vai ter no caso vocês vão ter que ler algo, vai ter que assistir algo, vai ter que ouvir algo e depois já vai ter a atividade para resolver. E depois de resolver vocês já vão ter também a resposta. Ou seja, as atividades de estudo, elas abordam subtópicos e vocês vão fazendo independentemente no seu tempo e no espaço que vocês se organizarem para fazer. Neste caso, vocês vão ver aí uma pessoa escrevendo e-mail para um amigo, de um amigo. Vocês também têm o Listening e Watching, né? Um vídeo do YouTube para assistir a explicação sobre como descrever uma imagem, que é a nossa meta desse subtópico. E tem leitura e resolução dos exercícios dos capítulos da Essential Grammar in Use. Sempre vamos fazer um exercíciozinho de gramática. Então, como é que nós temos lá quando vocês acessarem o e-mail from a friend? Vocês conseguem ver aí. Vocês vão acessar a página da internet. Isso daqui é uma apresentação, eu fiz um recorte de lá. Mas está lá na Learn English British Council. E nós temos aí, então, tem uma imagenzinha de uma pessoa lendo um e-mail. Temos uma preparation, né, uma preparação, vai ter algumas perguntas sobre as quais vocês podem refletir. Vai ter o texto, reading text, porque essa é uma atividade de leitura, isso é importante, né? Sempre perceber que foco é a atividade essa é de leitura, não é listening, não é writing, não é grammar. Grammar nós temos a gramática, listening e watching nós temos os vídeos. Essa é de leitura, temos o pequeno texto com 3 parágrafozinhos, né? Praticamente 2 parágrafos. E nós temos as tasks. As tasks são as atividades. E aí você lê e responde true or false, por exemplo. 6 aí, depois já termina e já tem o feedback daquela atividade. Então, sempre, em todas as unidades, nós vamos ter esses tipos de atividades que vocês vão fazer por conta própria. Posteriormente, depois que fizerem, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo ou com o tutor de vocês, que está sempre à disposição para colaborar. Na unidade 1, nós temos o fórum de discussão chamado Me, Myself and I and Other Things. Está faltando um Izinho bem aí, certinho? Porque sou eu mesmo e eu de novo, e outras coisas. Por que este fórum? Neste primeiro fórum da disciplina, como vocês estão lendo aí, nós faremos uma breve revisão das nossas experiências com a língua inglesa. Todos vocês já se conheceram no semestre passado, portanto, neste fórum partiremos do que vocês estudaram para ampliar o vocabulário referente à nossa expressão pessoal e a conversas do cotidiano. Então, todos vocês já se conhecem da língua inglesa 1, eu não conheço vocês, mas mesmo assim é um momento para a gente revisar. Então, vocês vão fazer uma primeira postagem, uma postagem inicial. Então, cada um de vocês fará uma postagem em inglês se apresentando, falando sobre sua experiência passada com a língua inglesa e falando sobre a sua rotina semanal de estudos, trabalho. A postagem inicial deve ter entre 200 e 350 palavras. Então, é bem interessante vocês perceberem que em todos os fóruns, da unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, nós vamos ter uma primeira postagem. Essa primeira postagem vocês podem fazer depois de estudar um pouco os conteúdos disponíveis lá no material de estudo de vocês, que vocês já têm o feedback automático, de que vocês já podem responder um pouco de gramática. Então, na primeira semana, já vai estudando os conteúdos disponíveis e, de repente, lá no final da primeira semana, vocês já vão fazer a primeira postagem. Porque a primeira postagem ela é a mais importante, ela vai exigir de vocês uma escrita de um texto maior. Aí nós temos entre 200 e 350 palavras, mas certamente que eu vou flexibilizar isso. Se vocês fizerem a primeira postagem falando sobre as experiências de vocês entre 100 palavras e 350 palavras, a gente também vai considerar, tudo bem? Depois dessa primeira postagem, a interação já fica um pouco mais tranquila, não fica muito longa.
E aí cada um de vocês fará uma nova postagem comparando a postagem que vocês fizeram com a postagem de outro colega. O que vocês têm de semelhante, por exemplo, ou de diferente? Seria interessante vocês colocarem isso. E aí vocês também fazem 3 perguntas para seus colegas sobre novos assuntos ou sobre assuntos abordados para aprofundá-los. Por exemplo, se eu pego e falo I'm an English teacher, eu sou professor de inglês, vocês podem perguntar Where do you work? Onde você trabalha? Se eu falo I study French, eu estudo francês, você pode perguntar Where do you study? Ou Who is your teacher? Who is your French teacher? Quem é o seu professor de francês, né? Ou onde você estuda? Bem, são perguntas então que você pode acabar aprofundando mais com base naquilo que vocês leram da postagem inicial dos colegas de vocês. E por fim, cada um de vocês fará uma nova postagem respondendo as perguntas de seus colegas, claro, né? Se vocês fizeram uma apresentação, alguém perguntou alguma coisa, no final vocês vão responder a essas perguntas. E aí nós temos aquela dicasinha, né, que para a realização deste fórum, consulte o material estudado da língua inglesa 1, neste caso, né, já que é uma revisão, suas anotações e atividades realizadas. Vocês viram isso daí, se apresentaram na língua inglesa 1, falaram sobre a rotina, então é importante vocês revisarem esse material. Cuidado com o prazo, é importante que vocês realizem pelo menos uma postagem por semana para que a interação entre os participantes seja garantida. Então, como eu disse, lá no final da primeira semana, vocês já realizam a primeira postagem e depois já fazem as perguntas das postagens iniciais dos seus colegas e depois respondem. Bem, novamente, é importante que vocês realizem pelo menos uma postagem por semana para que a interação entre os participantes seja garantida, uma vez que vocês precisarão das postagens uns dos outros para checar ao final da atividade respondendo as perguntas de seus colegas ou tutor. Caso de repente alguém poste algo e não tiver perguntas, o tutor ele poderá fazer. E aí eu apresento para vocês como eu fiz a minha atividade, né? Fiz para que vocês pudessem também perceber como é que a gente faz. Abri o Word, escrevi meu texto, depois eu faço a seleção, eu conto as palavras. E aí ficou um texto de 248 palavras. A gente seleciona bem automaticamente, aparece a quantidade. E a atividade pede justamente de 200 a 350 palavras. Por isso que neste primeiro texto, nós temos um texto, nessa primeira postagem nós temos um texto um pouco maior. E aí segue a minha primeira postagem, então. Hello everyone, my name is Samuel de Carvalho Lima and I'm your English professor at Língua Inglesa 2. Então, tudo bem, né? Olá pessoal, meu nome é Samuel de Carvalho Lima, eu sou o professor de inglês de vocês na Língua Inglesa 2. I am Brazilian from Fortaleza, sou brasileiro de Fortaleza, Ceará. But I live and work in Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte. Então, eu sou brasileiro de Fortaleza do Ceará, mas eu vivo e trabalho em Mossoró e em Natal, no Rio Grande do Norte. Oficialmente, hoje eu moro em Natal. I like English very much and I love doing research. Então, eu gosto muito de inglês e amo fazer pesquisa. Eu gosto de pesquisar cientificamente, orientando os meus estudantes. My experience with English started at university. Então, minha experiência com inglês começou lá na universidade. I graduated in Portuguese, English and Literature to become a teacher. Então, eu me graduei, tá faltando um Nzinho aí, né? Em português, inglês e literatura para me formar em professor. After that, I took a master and a PhD course doing research about English teaching. Então, depois disso, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, e fiz pesquisa sobre o ensino de inglês. Today, I have a very busy routine. Hoje em dia, eu tenho uma rotina muito difícil, uma rotina muito cheia. I work from Monday to Friday at the rectory of IFRN em Natal. Eu trabalho, então, de segunda a sexta na reitoria do IFRN em Natal. I am the head of the International Affairs Office. Eu sou, então, o chefe, né, o assessor de extensão e relações internacionais da instituição. Então, eu sou esse chefe do Office, né, do escritório de relações internacionais do IFRN. Besides that, I also teach at Programa de Pós-Graduação em Ensino, a master offered by
o ERN, o FERSA e o FRN. Então, além disso, eu também ensino no programa de pós-graduação em ensino, este mestrado em ensino, que é ofertado pela UERN, pela UFERJ e pelo IFRN in Association, numa associação. Nowadays, I also teach this course, Língua Inglesa 2, in Distance Learning. Então, hoje em dia, eu ainda também ensino essa língua inglesa, a Língua Inglesa 2, na educação à distância. During the week, besides working, I always try to read research papers about language studies. Durante a semana, além de trabalhar, eu sempre tento ler artigos científicos sobre estudos da linguagem. I also try to be on a diet and eat healthy food. Esse é um grande desafio. This is very challenging for me, class. Mas eu sempre tento também estar em dieta e comer comida saudável. Sometimes I go to the gym. E às vezes eu vou à academia. I try to go to the gym at least 3 times a week. But sometimes I'm too busy that I cannot go. Então eu tento ir para a academia pelo menos 3 vezes na semana. Mas às vezes eu estou muito ocupado para ir, então eu acabo não indo. In the evening, I always find some time to relax and watch some television. À noite, eu sempre encontro um tempinho para relaxar e assistir um pouco de televisão. Eu vou fazer isso daqui a pouco. In fact, I like watching movies and TV series very much. Então, de verdade, eu gosto muito de ver filmes e assistir séries. Lately, I have been watching The Modern Family on Netflix, so I can laugh and relax. Então, ultimamente eu tenho assistido a série chamada The Modern Family. Ela está disponível na Netflix. Então eu posso rir e relaxar. Como é um sitcom, é uma comédia de situação no cotidiano norte-americano, é uma série muito leve que a gente pega e dá risada dos personagens e das aventuras engraçadas que eles acabam se envolvendo. É uma série bacana porque tem muito, toda série que envolve comédia tem muita ambiguidade pela linguagem. Então é interessante a gente perceber que eles falam uma coisa e querem dizer outra na língua inglesa também. Assim como a gente às vezes faz em língua portuguesa. I hope we can learn English together em Língua Inglesa 2. Então eu espero que a gente possa aprender inglês juntos aqui nessa Língua Inglesa 2. Então essa apresentaçãozinha, tudo bem, seria a minha primeira postagem no fórum. Vocês têm a de vocês, podem ser menor, pode ser maior. O importante é que vocês pratiquem. Como nós sabemos, a gente só vai aprender uma língua com base na prática. Bem, então a Língua Inglesa 2, unidade 1, se encerra dessa forma. Lembrando, nós temos um material para estudo, vocês fazem independentemente. Temos 2 subtópicos, então, tem a de revisão e tem a de descrição. Temos um fórum em que vocês se apresentam aí, falando um pouquinho de vocês, falando da rotina, falando das suas preferências. Fiquem à vontade. Depois, vocês vão fazer perguntas sobre essa postagem. Eu vou voltar um pouquinho aqui, por exemplo, que tipo de pergunta eu poderia fazer para o Samuel de Carvalho Lima. Ele diz que ele é brasileiro de Fortaleza, mas que mora em Mossoró e em Natal, no Rio Grande do Norte. De repente eu poderia perguntar: Which city do you prefer? Que cidade você prefere? Seria uma pergunta. Ele diz também que começou a experiência com inglês na universidade. Uma pergunta poderia ser when? Quando? When did you go to the university? Quando você foi para a universidade? Seria uma pergunta também. Ele diz também que, neste caso, ele é o Head of the International Affairs Office do IFRN. Então eu poderia perguntar: Is it nice? É legal, de repente, trabalhar com International Affairs, com relações internacionais? Is it nice to work with International Affairs? Também seria uma outra possível pergunta. Então vocês vão fazer essas perguntas e depois eu voltaria lá e responderia as perguntas de vocês. Além disso, então, depois deste fórum que está
acontecendo já na unidade 1. Muito em breve, a partir do dia 29, vai estar disponível para vocês, então, a sua autoavaliação de como vocês acham que vocês estão se desenvolvendo, se fizeram as atividades que estão postadas lá, se conseguiram postar, fazer as 3 postagens do fórum. É uma reflexão sobre o processo. E, posteriormente, vai ser aberto, então, o testezinho de vocês, que vocês respondam com um formulário de múltipla escolha e automaticamente vocês já vão ter a resposta de vocês. Antes dessas 2 atividades de autoavaliação e o formulário, a gente vai se encontrar na nossa videoconferência. Tudo bem? So, thank you very much. See you next time.